Ora viva, caros amigos, não podíamos estar aqui no Prenda, aliás, mandam as boas regras de educação. Quando você vai a um bairro, vai à casa de alguém, tem primeiro que falar com os mais velhos e pedir autorização para perceber a história e perceber então como é que este bairro nasceu. Tenho o privilégio de estar aqui com o tio Antônio Augusto, mais conhecido por Abunda Alembua. Meu tio, Yeah. muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado por nos receber aqui no vosso bairro, aqui no famoso Prenda, um bairro emblemático. Por favor, qual é a história deste bairro, qual é a história aqui destes edifícios bonitos? Bom, a história desse bairro, eu também já encontrei. Já encontrou, Há sim. uns poderá dizer que não é nada assim. Conta consoante a etapa que você encontrou o bairro. Exatamente. Sim, para mim só posso contar, por exemplo, de 77 que eu estou nesse bairro. É que eu posso contar até nesses anos, por exemplo, no ano de 2019, onde estamos. Está aqui há 42, 43 anos, Sim, mais ou sim, menos. é isso. Muito tempo. Muito os filhos tempo. nasceram aqui, os filhos netos nasceram aqui. netos nasceram aqui, mesmo nesse edifício. Aqui neste edifício? Nesse mesmo edifício. Eu não tinha filho quando eu cheguei aqui, tinha apenas 20 e tal anos. E como é que conseguiu o cubeco aqui? Bom, naquele tempo havia, nós que fomos militares naquele tempo, Certo. havia uma brigada das FAPLA. Essa brigada é que dava casas, as pessoas, uns localizavam a casa de qualquer bairro onde que você está a morar e tinha que ir se apresentar o bairro onde que você conseguiu essa casa, aí a brigada te passava o documento. Oh, não percebi. Você primeiro encontra a casa, depois vai lá e Sim. vai legalizar a casa. Sim. Oh, era assim? Era assim. Você vai, houve um senhor que se chamava, até nome já me foge. Esse senhor, ele legalizava as casas, era o tipo de homem da junta. Mas naquele tempo era junta ainda militar. É que fazia, você via lá, ele trabalhava aí no lado do cemitério do que? Alto das Cruzes. Sim. Então as pessoas iam lá, olha, eu apanhei um apartamento no bairro X, então... Então este homem era mesmo pessoa importante, Sim. que legalizava as casas. Ele legalizava as casas. Muito bem. O senhor chamava-se Diandengue. Ah, Diandengue. Sim. Muito bem. E como é que encontrou o prédio? Quando entrou para Bom, aqui para este edifício? quando encontrei aqui o prédio, As condições as qual eram? condições tinha estruturas, só Sim. por exemplo aqui onde estamos, só tinha duas antenas da FAPA. Sim. É que tinha acesso aqui no terraço. Agora, mais tarde apareceu já essas antenas, outras Sim. empresas. O prédio, quando vinha aqui, ainda tinha porteiro. Tinha porteiro e tinha pessoa para subir nesse prédio. Tinha que parar aí embaixo. E não era qualquer pessoa entra, não. Você que vai vir, por exemplo, está vindo no meu apartamento. Você tinha que me ligar, tinha estrutura lá embaixo, montado para cada apartamento. Você tocava uma campainha ali embaixo e eu vou no meu portão, na minha porta, falava contigo, quem que está aí embaixo? Oh, sou eu, fulano de tal. Eu fulano, sim, está bem. Então eu mandava alguém para abrir a porta lá embaixo, porque cada apartamento tinha a porta do portão dos dois lados daqui e daqui, da frente, da trás e da frente. Só assim que você podia ter acesso para subir até aqui. Não é como hoje, Não é como hoje. bate a porta, vem beber Hoje, água fresca, sim, me dá o telefone, quer fazer uma chamada. Hoje já cada pessoa aqui pode entrar, uns que não moram aqui. Por isso até a comissão dos moradores aqui fechou uma das portas, porque originava a pessoa saía do outro lado, mentia que sou do 22, e ele aqui no lote 22 só passava. Roubou uma coisa ali até nesse lado, entrava, parece estar subindo, e não subia, saía do outro lado. Agora já não temos aqui nem porteiro, o apartamento que era do porteiro, agora é apartamento do inquilino. Aí só ficou já a comissão mesmo dos moradores. O apartamento que era do porteiro agora está ocupado por um inquilino. Sim. Que paga renda ou Paga ocupou. renda, ocupou. Porque aqui já é uma anarquia que entrou aqui. Há pessoas que estão aqui, por exemplo, já não tem pessoas, primeiros moradores, ao contar 5 ou 7. Uns sempre vendem ao mesmo apartamento, vende a chave nesse, esse faz lá uns anos também, vende a chave nesse. É assim, sucessivamente. Por isso que já não tem porteiro. O motivo viu aqui o bairro a crescer, não é? Como é que isso aconteceu? De repente abriram as janelas e estava isso tudo? Ou foi
uma coisa que foi acontecendo desordenadamente, anarquicamente, cada um foi fazendo o seu bequinho. Isso, conforme estás a dizer, é como aconteceu. Cada um veio, encontrou, está a ver isso, está cheio de beco, até as pessoas não entendem se você aqui, onde é que entra. A pessoa que tem uma arca não sabe até se como que entra, mas entram mesmo. Porque estão aqui, estão já com essa estrutura, esse era um prédio que não acabado, mas depois o povo veio, invadiu, cada um fez a casa, montou, até chegou nessa estrutura, até na própria última terraço, tem lá casas. Aqui, por exemplo, nesse lado, onde está essa escola, quando nós viemos, onde está aquelas coisas das madres aí, sim. Quando viemos aqui, o prenda, isso tudo ainda era lavras. Isto era lavra? Tinha lavras aí. Tinha isso tudo, era ainda lavras. Mais tarde as pessoas começaram a ocupar, começaram a se vender. É assim que isso agora ficou assim. Aqui só tem, parece, 3 becos que saem para ir naquelas ruas principais, porque bate naquele prédio onde viviam os russos. Sim. Só tem, parece, 2 entradas, becos aqui. Quem não conhece aqui, você não surge naquele lado. Mas tio, isto ainda continua a ser um bairro de má fama, criminalidade, banditismo, perigo à noite para as miúdas que estudam à noite, assaltos, roubalheira, ou já diminuiu um bocado? Aqui não diminui nada, sempre está, porque aqui os bandidos, sempre os jovens, sempre pode sair esse grupo, porque o fulano lhe apanharam. Está a vir mais uns, nós estamos a ver aqui, aqueles grupos dos miúdos que têm 15 anos, 14 anos, 12 anos a lutar com os katana. Constantemente aqui tem grupos. Com katana? Com katana, sim. Katana, com os bidões. O bidão serve barreira para ele. Ele dá katana no outro, ele com bidão. Quer dizer, aqui estamos a ver muitas cenas. E aqui não aparece polícia na hora, não aparece. Aqui há anos nunca vi mais polícia fazer patrulha. Aqui já não se faz patrulha. Os miúdos aqui fazem aqueles que entenderam. Com tantos becos, por exemplo, que está aqui. Eles fazem desmando aqui nessas ruas, um bocadinho principais. Entra no beco, eles sabem onde que vão ir surgir. Aqui estamos assim. Tio, e qual é o problema para as crianças aqui? Uma criança crescer aqui neste bairro, neste ambiente, quer dizer, que é um ambiente pesado, um ambiente complicado. Como é que se cria uma criança aqui? Bom, aqui, para criar aqui uma criança mesmo, está difícil. Porque mesmo que nós moramos nos apartamentos, no miúdo vai descer, porque estou embora lá embaixo. Você não sabe lá embaixo, você está mesmo lá. E principalmente esses que moram nos becos, os miúdos que moram nesses becos, o ambiente dele é sair nessas ruas principais, onde passa muita gente, onde passa moças e às vezes recebem telefones, onde que eles saem, os pais e as mães, não sabem se o meu filho está assim que saiu, se está a fazer desmando aí ou não sabe, está embora lá dentro. Ok, ou seja, o filho em casa é uma coisa, na rua é outra coisa. Não, na rua é outra coisa, sim. Muito bem. Bom, e agora para terminar, vamos imaginar que o governo tenha vontade de pegar nessas pessoas e dar, por exemplo, casas no Zango 0, Zango 30, Zango 1, esses zangos todos que existem. Acha que é uma boa alternativa ou a população prefere ficar aqui nestas condições do que ir viver, por exemplo, mais distante, mas com condições melhores? Qual seria a alternativa melhor? Bom, a alternativa melhor há pessoas que estão aqui, não é pela vontade própria mesmo de querer estar aqui. Sim. Mas se, por exemplo, o Estado construir, primeiro tens que construir, porque essas pessoas estão habituadas aqui a trabalhar nesses lados, vão na Baixa, é próximo, uns até podem ir a pé, uns apanham um táxi só. Agora, quando ele tira daqui, e ele trabalha aqui, quando ele tira daqui, você lhe mete no Zango. No Zango tem que haver também condições que vai lhe acomodar ali. Basta ele chegar e vai dizer, bom, agora tem uma boa casa, melhor que ele deixou. E essa casa que ele deixou aqui é destruída já imediatamente, porque se passa um mês, 2 meses, as casas continuam, vai entrar lá outras pessoas, ou as mesmas pessoas até, vai vender aquela casa que ele conseguiu lá no Zango e vai voltar aqui. Isso aconteceu na Boa Vista. Sim. Na Boa Vista tem muita gente que estão ali, que já eles tiraram dali.
Mas como ele gosta mesmo de estar lá na Boa Vista, está a ver que é sítio de melhores condições para ele, para deslocar e fazer qualquer movimentação. Ele mesmo de preferência volta ali. Prefere ficar ali. Prefere Tio, ficar para terminar, ali. mas esses portugueses que é o mesmo visão, fizeram uma boa coisa. Então um prédio com 70 anos ainda está aqui de pé. Esses prédios estão agora aí a ver, essa construção que estão fazendo de brincadeira, de esferovite, demora um ano e meio, estraga. Bom, a estrutura, É o bom, material é que eles estavam fazendo com eles, os prédios, às vezes é que é diferente, porque podemos ver que um ferro, porque é de aço, ferro não é nada aço, só está nos mentindo que esse ferro é aço, não é aço. ferro. O próprio aço mesmo não estraga assim à Estraga, toa. sim, estraga. É como esses prédios, eu com 60 e tal anos que eu tenho, 64 anos que eu tenho, já encontrei esse prédio em melhores condições. Estava bem organizado esse prédio, mas mais ou menos agora até, aqui a comissão dos moradores fez um trabalho aqui, organizou, fez uma limpeza, tinha muito lixo aqui, agora tá bonito, a pessoa já consegue ver bem, quer dizer, respirar um ar. Já dá gosto de estar aqui, Dá dá gosto. gosto. Muito bem, meu tio. Já. Muito obrigado. Muito obrigado por essas palavras. Estão a ver? Falar sempre com os mais velhos, porque a história não pode morrer. Falamos com os mais velhos, aprendemos, né? E vamos então dar continuidade. Então um abraço, até a próxima. Bom dia. Até a próxima, bom trabalho para vocês. Obrigado. Pela nossa bela paisagem, viemos visitar então este bairro, que é o bairro do Prenda, um dos bairros emblemáticos de Luanda. Estamos aqui precisamente num dos terraços, num dos lotes aqui no Prenda. E vamos então conversar com o engenheiro civil, o engenheiro Kisonde, que nos vai dar uma explicação de como é que tudo nasceu, os problemas que este bairro apresenta em termos de infraestrutura. Mas antes disso, engenheiro Kisonde, muito obrigado. E quero uma breve introdução, apresentação do seu percurso, o seu currículo, muito brevemente, antes de começarmos a falar. Exatamente, eu sou o engenheiro Angelino Kisonde, sou engenheiro civil pela Faculdade de Engenharia da Universidade da Cotonete. Certo. Produto nacional. Produto nacional, não é? Tenho também uma formação muito avançada a nível de mestrado em engenharia hidráulica. Certo. E tenho feito as minhas abordagens mais no âmbito das ravinas, situações de enchente, inundações. Sim. E também algumas situações que têm a ver com as infraestruturas urbanas. Represento aqui a empresa Vias do Bem, é uma empresa de fiscalização, consultoria e faz alguns projetos. Muito bem. Engenheiro, este edifício, portanto, são edifícios que devem ter pelo menos 50, 60 anos, não é? E nós já demos aqui uma vista panorâmica, digamos assim, 360 graus. Quais são os problemas que nos apresentam? Portanto, estas infraestruturas, estes prédios, quais são os perigos que nos podem apresentar? Exatamente. Como vocês podem ver nas imagens, não é? Por um lado aqui temos edifícios bem projetados, sim, com uma distância aceitável entre eles, onde os carros podem circular. Mas se olharem mais para essa zona, vão verificar que as casas estão muito contíguas, não é? Se houver aqui uma situação de incêndio ou uma outra situação de pânico, é mais fácil a polícia ou o carro dos bombeiros acudir a essa situação em detrimento dessa. Então, do ponto de vista da segurança, porque a engenharia primeiramente é segurança, certo, já temos uma situação... Ou seja, por outras palavras, havendo aqui um incêndio, por exemplo, o carro dos bombeiros terá dificuldade em mobilizar-se, em movimentar-se, digamos assim, porque não consegue entrar nos bairros e nas ruas apertadas. Caso de incêndio, caso, por exemplo, uma situação de polícia, né? E outras que podem eventualmente, até mesmo um funeral, né? Se estiver nessa situação ali, certo, é bastante preocupado. Para dizer que as habitações têm que ser organizadas por meio de arruamentos. E estamos a falar de arruamentos terciários, secundários e os locais, certo, não é? Porque a principal, no caso, é a Avenida Revolução de Outubro. Depois eu entro para a rua secundária, depois vou para a terciária, é o local que me leva até o meu portão. certo. E nessa zona, praticamente não foi respeitado essa situação. E a circulação é feita por meio de becos, pequenos arruamentos que não obedecem às dimensões exigidas.
E isso traz outras consequências, por exemplo, a satisfação a nível do abastecimento da água. Certo. Porque o esgoto passa no meio da estrada, a situação da internet. Que é muito preocupante. E esta situação, esta construção, digamos assim, parte dela anárquica, que dificuldades é que apresenta, enfim, para a sociedade, para o país, no que diz respeito a condutas de águas, esgotos? Qual é a importância desta área para a cidade de Luanda, no fundo? Nesse caso, estes nossos irmãos estão desprovidos dessas infraestruturas importantes. Para dizer que essas infraestruturas têm a ver com a qualidade da nossa saúde, porque 70% das doenças que nós temos hoje são decorrentes da má qualidade da água. Estou a falar desde a água de beber e também da água dos esgotos, que não são tratados. As águas escuras, não é? As águas negras, as águas escuras. Nota que nós estamos a uma distância muito próxima do mar, não é? Certo. Que propicia condições topográficas para que uma malha de escoamento, de drenagem dos esgotos, fosse diretamente a desaguar para ali, mas não acontece essa situação. O esgoto que é produzido cá contamina os solos e partes dele vai para os becos, os pequenos arruamentos. Isso, não é, tem como resultado o aumento... Propagação de doenças. Propagação de doença. Porque nós às vezes estamos a dizer que em Luanda morre muita gente, vamos para o cemitério. Tudo tem a ver com essa problemática dos arruamentos. A forma como nós acondicionamos e tratamos cada esgoto. Quando estamos a falar de esgoto, não estamos só a falar das fezes, estamos a falar também até a água que a gente toma banho, a água que a gente lava a louça. Toda essa água tem um nível de contaminação, com detergentes, claro, os metais pesados, que quando em contato, sobretudo com as crianças e os idosos, estão expostas a esses males. Riscos de doenças. Não é? Então, aqui nessa zona, consegue-se perceber que o nível de doença aqui é elevado. Não é? E não só, olhamos para a relação número de população, número de habitação versus as árvores, essa relação é muito pouca. As árvores são importantes. Olhamos e vemos que quer dizer, a arborização quase que é existente, né? Tendo em conta o número de habitações que há aqui. Não é? Conseguimos ver algumas árvores bem posicionadas, mas se contarmos, fazermos aqui o rácio entre quantidade de árvores versus habitação é diminuto. E curiosamente, as árvores que conseguimos ver estão em casas privadas, estão em quintais, né? Estão em quintais. Exatamente. Porque aqui nós temos estado a dizer, cada casa construída, 3 árvores plantadas, não é? Vamos contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí tem 15 casas e não tem nenhuma. Em condições normais, nessas 15 casas, podíamos ter 45 árvores. Muito bem, engenheiro, eu sei que é injusto perguntar-lhe isto, mas qual seria a saída para isso? Qual seria a solução? Olha, na sua ótica, a solução para essa situação passaria por uma requalificação. Uma requalificação. Requalificação. Temos que ter a questão dos arruamentos salvaguardada em primeira mão. Os arruamentos. E depois os espaços livres, espaços verdes, porque as pessoas precisam não só da habitação, mas precisam de algum local de lazer. Claro. Não é? Espaços comerciais também, um local para poder, um campo de futebol aqui para a juventude, né? Costuma-se a dizer, o nível de delinquência no prende é alto. Né? E é uma pena que isto é um bairro emblemático da cidade de Luanda, quer dizer, músicos, jogadores, artistas saíram daqui, não é? É pena que tudo isso começou por causa da situação da guerra no nosso país. Claro. As pessoas procuraram por habitação e quem vivesse próximo desses prédios, não é? Está a viver próximo da elite. Claro. Nós todos queremos viver próximo da elite, claro, mais próximo do centro da cidade. É só olharmos que lá do outro lado tem o mausoléu. Sim. Temos a Assembleia Nacional. Eu quero viver próximo da Assembleia. Como as condições naquele tempo não favoreciam, a todo custo as pessoas se instalaram aqui. E hoje também, se calhar, devemos ter aqui exemplos ou casos de pessoas que têm casas noutros pontos, mas continuam a viver aqui por causa da localização estratégica. Né? Estão próximos da cidade, o engarrafamento, tudo isso, né? Hoje, com a nova dinâmica que o nosso governo está a implementar, não é? Com os novos planos diretores que está-se a fazer, há um plano diretor que está a ser feito a nível do município de Luanda. Sim. E aqui a Manhanga, o Prenda propriamente dito, não vai fugir à regra, né?
está contemplado uma série de trabalhos, não é, que vão atender essa situação. Muito bem. E que passa essencialmente pela requalificação. Requalificação. Porque as pessoas, primeiramente, quando estamos a pensar em habitação, temos que pensar nas ruas, primeiramente. Porque sem elas bem definidas, com as dimensões padronizadas, não é, sem ali a vida é um bocadinho... Passa primeiro pela urbanização, não é? Urbanização, a vida é um bocadinho esforçada. Porque na estrada tem o passeio, tem a zona da árvore, tem as infraestruturas que nós já abordamos e tudo o resto depois vem quando essas condições forem devidamente estabelecidas. Porque estamos a falar de uma zona nobre, uma zona com um valor comercial elevado, o custo por metro quadrado aqui é bastante alto. Sim, aliás, eu não sei se as pessoas têm a percepção da vista que nós temos, mas quer dizer, isso de facto, esta vista para o mar, quer dizer, as empresas privadas, as construtoras, quer dizer, tem aqui um oásis, tem aqui um paraíso, não é? Só esse período que estamos a falar, essa brisa, é verdade, a vista ao mar, é não é? É de facto não tem valor dessa verdade, felicidade é verdade. que essa localização estratégica nos dá, não é? E isso falando do território como um todo. A nível dos edifícios, esses edifícios, não obstante já cumpriram os 50 anos, Sim. que é o tempo de vida útil, não é? Eles precisam de manutenção. A própria manutenção, não houve aqui uma manutenção preventiva, que é a mais básica possível. Quando está a falar das pinturas, se notarmos todo o sistema de drenagem dos esgotos das residências, não é? De abastecimento de água, atingiram a falência. Porque começamos a ver que os moradores criaram sistemas que passam nas fachadas, não é? Aqui temos, Cabos, por exemplo, fios, isso sim. os respiradores do sistema de ventilação Obstruídos. já estão todos obstruídos. Sim. A própria instalação elétrica dos edifícios também, porque os materiais não são eternos, eles têm um tempo de substituição. Claro. Depois de 50 anos num edifício, grande parte dos materiais já devem ser substituídos, sim. né? Como um calçado. Os calçados não são eternos. Não duram para sempre. Não duram para sempre. Não é normal, sim. E quanto mais a gente não lavar esses calçados, mais degrada é o que acontece nos edifícios. Mas este edifício aqui em particular, já conhecemos alguns, tendo em conta os anos que tem e a condição social angolana, até não é um dos piores, é um dos melhores que está organizado. Mas isso é fruto de uma organização dos moradores, as pessoas organizaram-se para zelar pela sua casa, pelo seu edifício, ou houve aqui uma intervenção, digamos assim, da comunidade, uma intervenção da administração? Esse edifício até é um bom exemplo, Sim. aqui, porque os moradores aqui estão organizados. Não são todos assim, claramente. Não são todos assim. Esse é dos melhores aqui que está mais ou menos acomodado, porque os moradores organizam, fazem limpeza Certo. de todos os tubos de queda de esgotos, organizaram-se, criaram um reservatório. Fazem isso periodicamente. Um não é? reservatório com uma eletrobomba que manda as águas para as habitações. Sim, E senhora. fazem limpeza, as escadas ainda têm corrimãos, não é? Certo. Então, no fundo, devemos pegar esse modelo desses moradores aqui, dar-lhes os inputs técnicos necessários, Sim. algum apoio, para que esse modelo seja escrito, seja pautado, desenhado e sirva também De exemplo, de modelo. exemplo para os outros. Muito bem. Porque são edifícios bonitos, o seu arejamento é interessante, foram projetados tendo em conta a incidência solar é favorável, E os ventos também, não os é? ventos, não é? Então temos de preservar esses edifícios, Muito até bem. porque as pessoas vivem aqui, sentem-se bem a viver aqui. E a preservação e a valorização do edifício tem muito a ver com a manutenção, não é? Os moradores aqui fazem as manutenções que nós chamamos de secundárias, até onde a percepção deles os move a fazer. Aquilo que é visível, mas o mais importante é o que é invisível, o que não se vê, não é? Seguramente. Exatamente, invisível, porque é ali onde a degradação, não é, depois promove o colapso da nossa estrutura. É como os cancros, é uma doença silenciosa, né? Nós Silenciosa, quando estamos aparece, estamos já exteriormente bem, mas por dentro estamos a deteriorar-nos. A impermeabilização dos terraços, muitos destes terraços as águas infiltram, não é? É uma situação complicada, infiltrações em alguns apartamentos. Então, muitos desses edifícios foram feitos com a canalização de água em ferro fundido. Ferro fundido, depois desses 50 anos, ele
já começa a criar incrustações e corrosão, que nós chamamos de enferrujamento, e a água vaza por todas as paredes, né? Ok. Os elevadores também, alguns já não funcionam, já têm que subir 12, 13 pisos a pé, não é? Na escada. Então, são situações que nós vamos encorajar os moradores, não é? Com o apoio da administração local, vamos dar aqui suporte técnico durante todo o mês de novembro. Muito bem. Para que melhore-se a vida aqui nessa zona, né? Muito bem, muito bem, muito bem. Todas as redes prediais e também a situação urbana. Muito bem. Engenheiro Quisson, muito obrigado pelo seu subsídio. Ficamos de veras esclarecidos aqui pela situação do bairro do Prenda, este bairro emblemático, um bairro gigantesco. E esperamos então contar consigo numa próxima opinião, quiçá noutros bairros da cidade de Luanda. Muito obrigado. Bom dia, um abraço e muito obrigado. Sim? Força, força, força. Estou aqui no lote 23, vim falar com o Cristiano Celestino, ele que faz parte da comissão de moradores aqui do bairro do Prenda, num dos lotes. E fazendo parte desta comissão, vamos também falar do estado da degradação desses prédios, porque ele também percebe um bocado não só de hidráulica, mas também como construção civil e as questões que estão relacionadas com a degradação. Mano, viva! Bom dia, Viva, bom dia. Um prazer estar contigo e obrigado por nos estar aqui a fazer essa visita guiada à vossa comunidade, ao vosso prédio. Eu constatei que temos aí uma grua que parece que é amovível. Quando chove, faz vento, aquilo parece, curiosamente, movimento assim é um perigo, não? É um perigo sim, porque já vinha, acredito que já vinha aqui engenheiros para ver isso, nunca mais apareceram e pronto, estamos aqui à espera deles, porque isto aqui é um perigo iminente. perigo iminente, por acaso. E há tempos quando faz ventania, ele gira. Por exemplo, a posição que nós vimos há pouco tempo, aquela parte de estar aqueles betões. Ele gira. Então, Ou seja, se eu vier aqui daqui a 4 meses, E ver uma aquela ventania, posição ela já vai poderá mudar. ser outra. Sim, Opa, isto é um perigo iminente. é um perigo mesmo, um perigo. O governo tem que ver isso, mais urgente. Se o que eles prometem não fazem, não pode ser assim. Dão esperança aos moradores, depois não aparece, esquecem. Mas tem vindo aqui comissões, fazer levantamentos, fazer... Já nunca mais apareceu ninguém. Eu creio que já há quase 2 anos que não aparecem aqui. Eles vieram aqui, viram, até hoje nada. Muito bem, eu reparei que há prédios que nas escadas já têm uns corrimões. Esses corrimões são iniciativa vossa? Junto a cada um dá o seu 500 cada um dá o seu 1000 e fazem esses corrimões? Sim, isso é uma contribuição de moradores, dos moradores. Sim. Porque o prédio está degradado. Por exemplo, aquele outro lote que nós passamos, Sim. acho que é o 21. O 21, sim. Aí onde está a coisa. Aquilo está mal. Este aqui é o 23, também está mal. As escadas estão boas e as pessoas aqui estão vendo um perigo. Então isso tem que velar muito o governo para ver isso urgente. Está mal. Ainda bem que filmou essas coisas, Certo. para não dizerem que nós inventamos alguma coisa. Acho que é por aí. E as questões de obras e manutenções, como é que vocês se organizam entre vocês? Aqui a organização que Pilares, as escadas, a É um pintura colab- dos prédios. é mesmo colaboração. É cada um por si ou há uma colaboração? é colaboração, não é cada um por si, uma colaboração de moradores, um pequeno valor para a coisa, fazer isso. É uma vontade dos moradores, não tem ninguém põe aqui o pé. E a questão da água e eletricidade, como é que vocês fazem? Como é que vocês gerem a questão da água? Por exemplo, aqui como vê, Sim, sob água. sob a água aqui, aí embaixo acho que há uma conduta. Sim. Então, quem tem, vende. Por exemplo, há pessoas que vendem água. Por exemplo, lá no lote 22, em todos os andares, temos temos uma torneira para todos os moradores. Sim. Cada andar tem uma torneira. Então, cada apartamento que quiser água, tem que contribuir 2.000 kwanza por mês, que todos os meses dá 2.000 kwanzas. E tem acesso à água todos os dias. E mensalmente esse valor não vai na conta mesmo, vai no banco, uma conta, Sim. conta do prédio, da comissão de moradores. É lá onde se deposita esses valores, 2.000 bem. kwanza mensal. Muito bem. Cristiano, tu és jovem, aqui a questão da bandidagem, assaltos, prostituição, violação, são casos que semana sim, semana não, ouvem alguns relatos, não? Sim, tem sempre. Tem sempre. Tem bandidos mesmo. Tem mais, não está assim tão fluente, mas tem. Mas ainda tem bandidos, Tem, né? tem. E essas casas aqui à noite são iluminadas? Por acaso tem que vir aqui um dia desses à noite para... Não, tem. Por acaso, iluminação. as ruas têm iluminação,
não escura por acaso, isso aí é uma boa contribuição. Muito bem. Ok, mano, muito obrigado pela tua contribuição. Até a próxima e boa sorte. Obrigado. Jamila Kassoma, ela obviamente é mulher, é angolana, é arquiteta. E está aqui conosco no bairro do Prenda, que nos vai falar um bocado sobre as questões ligadas com o urbanismo, com os planos existentes nas Nações Unidas, por exemplo, das requalificações e dos critérios que os bairros terão de ter nas questões urbanas, de que Angola é, obviamente, signatária. Jamila. Bom dia, Erlander, mais uma vez. Tudo bem? Olha, estou muito bem. Muito obrigado. É um prazer obrigado por ter encontrado aqui. Okay. Fala-nos aqui um bocado deste bairro que tem muito potencial, mas também, por outro lado, é paradoxal porque temos aqui muitos problemas. Bem, Erlander, primeiramente, nós temos que entender o enquadramento desta realidade dos bairros, né? Isso não é um capricho do ponto de vista da arquitetura, é uma realidade que é exigida internacionalmente. Só para terem noção, as Nações Unidas definiu os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, os chamados ODS, dos quais o primeiro objetivo tem a ver com a erradicação da pobreza, que é uma realidade das áreas informais. Depois vai falando de outros objetivos, que são 17 no total, e o 11º objetivo refere-se à criação de cidades e assentamentos humanos sustentáveis. Então, nós estamos aqui a falar de uma situação, de uma questão que é atual, tem o seu enquadramento a nível internacional e tem o seu enquadramento a nível local. Daí Angola ser um signatário, como disseste muito bem, e esses assuntos, o que eu quero enquanto arquiteta, Erlander, é colocar esses assuntos na ordem do dia, porque estamos a lidar com vidas humanas. O que está aqui em causa não é a cidade só em si, mas também são vidas humanas. Certo. É uma percentagem muito grande da população de Luanda, da população de Angola, que vive em situações informais, ao Deus dará, digamos, né? Com carências aos vários níveis, infraestruturas básicas, serviços básicos, habitação não condigna, falta de equipamento, ou seja, os problemas dessas realidades são muitos. E hoje em dia a preocupação é realmente pelos mais desfavorecidos. O que é que podemos fazer pelos mais desfavorecidos? Daí a pertinência. E aqui em concreto, o que é que nós podemos fazer, o que é que se poderá fazer para que este bairro seja requalificado e também, quiçá, sustentável? Bem, no caso do Prenda, o Prenda é um lugar especial. Prenda é um bairro especial por quê? Para que nos possam Por perceber. uma questão muito simples. O Prenda foi dos primeiros planos de urbanização desenvolvidos pelo Gabinete de Urbanização na época colonial. Sim. E é pertinente porque pelos conceitos que o arquiteto previu aqui para o Prenda. Sim. Primeiro, e são conceitos na ordem do dia. Estamos a falar do ponto de vista técnico, o material que foi usado aqui, na altura o betão. Do ponto de vista funcional, esses edifícios contêm em si algumas essências daquilo que foi a arquitetura modernista. Um dos difusores Corbusier, esses edifícios têm essa visão da Naquela altura já havia essa preocupação. Já havia essa preocupação. E não só, Erlânia, estamos a falar aqui também da coesão social que o arquiteto previu. Sim. Só para teres uma noção, o projeto dividia-se em três fases, ou melhor, ele chamou-as de 3 unidades de vizinhança. Isso significa o quê? Uma primeira unidade, que são os lotes, atualmente são 23, aqueles que foram concluídos são 20 e os outros 3 que foram os lotes inacabados, que foram deixados inacabados. Mas este modelo, se tivéssemos contemplá-los, seriam o quê? O modelo A, o B e o C? Para que os vários estratos sociais pudessem coabitar no mesmo espaço? Eu diria que mais do que classificá-los em modelos A, B e C, é o conceito por trás. Ou seja, cria-se aqui uma coesão social. Certo. Na altura colonial havia aquela questão dos nativos, os bairros indígenas, exatamente, remetidos aos moceques e à nata do colonial, quem governava nas áreas mais aqui. Mais nobres, sim. Aqui o arquiteto já previa uma mistura de uso, só para teres noção, ele previa aqui esses edifícios multihabitacionais, as áreas das vivendas, para uma classe mais nobre, sim. E depois também áreas onde fosse expectável a construção, a autoconstrução dirigida, está a ver? Ou seja, isso é uma visão atual porque nós hoje fazemos diferente, nós
Queremos requalificar, retiramos a população para longe, a população local, natural, carenciada, mandamos-las para áreas distantes, em benefício de uma maioria que já tem condições, digamos, né? Mas aqui o projeto não previa isso, previa essa questão da inclusão social. É que é aquilo que eu chamo de um pensamento avançado para aquela altura. Pronto, depois deu-se a descolonização, como nós conhecemos. O que a descolonização veio trazer aqui? O fluxo de pessoa na área aumentou. Tivemos o nosso período de conflito armado, que também a pressão sobre esse território aumentou. Só para teres noção também, esses edifícios, havia em torno dos edifícios as áreas públicas, que todas foram ocupadas. O que nós temos hoje no Prenda, que nós chamamos de museques, o Musec do Prenda, que eu hoje já começo a refletir, será que faz sentido chamar de Musec? Porque o que nós vemos, eu diria que é uma metamorfose da dignidade humana, vai além do Musec. O problema que nós encontramos aqui vai além do Musec. Eu vou convidar-te a visitar alguns prédios. Claro. Que é para tu sentires um bocadinho de como é a vivência dessas pessoas. Algumas vivem em situações desumanas, em buracos. Para teres noção, os edifícios formais previam os apartamentos em duplex e os simplexes. Nos edifícios inacabados que foram apropriados pela população, estamos a falar que num duplex vivem 6 famílias. Então já consegues ver qual é a pressão que foi exercida nesse território. E depois toda aquela área envolvente ao Prenda, que é a área informal. Só para teres noção, em termos de área, 80% daquilo que é o bairro do Prenda é informal, é muito. Camila, vamos tentar proporcionar, tentar pensar numa Luanda ou numa Angola do futuro e vamos ser, talvez, vou ser aqui um bocado ousado, um bocado realista. Esta zona é uma zona privilegiada, é uma zona, estamos próximos do mar, estamos no coração da cidade. A requalificação ou a modernização desses bairros é efetivamente possível ou passará por construir outras cidades e levar essas pessoas daqui para outros lados e capitalizar essas zonas como áreas propícias para turismo, para grandes infraestruturas? Erlander, é assim, eu sou daquelas pessoas... Ou seria uma injustiça social tirá-las daqui e pô-las noutro sítio? Eu sou daquelas como quem diz, pessoas vocês são pobres, não podem estar aqui, vão para aqui e aqui ficam os nobres. Há algo que eu digo, cidades doentes, cidadãos doentes. Muito bem. Cidades doentes, cidadãos doentes. Primeiramente, temos que entender que isso não é um problema de ricos, pobres e o que for. É um problema da condição humana. É um problema muito sério, em que mais de 60% da população do Luanda vive em condições extremas. Como já referi, a ausência de infraestrutura, esses problemas todos que já há pouco referi. Então, primeiramente é ter essa consciência. Então, é possível, e não só é possível, como é urgente, é necessário. Existem os acordos internacionais que nos obrigam a pensar que essas áreas devem ser resolvidas. Isso é o primeiro ponto a reter. Disseste muito bem, o Prenda tem a particularidade da morfologia do terreno. É uma zona elevada. Nós aqui no Prenda temos uma vista 360 graus. Nos edifícios mais altos, não vais acreditar, mas eu pude constatar, nós conseguimos ver o Quilamba, a skyline do Quilamba. Então tu estás a ver, já consegues sentir o valor desse terreno. Certo. Então, questionaste relativamente se... Pronto, isto já são... É melhor mudar. É melhor mudar. É o quê? Ar-condicionado? Não atirar, não é ar-condicionado. É ar-condicionado, né? Ar-condicionado. Mas isso não vou cortar. Não. Tem que aparecer. Vai, fala. Estamos a falar de... Pois, perguntaste-me se... Vê só o enquadramento, está bom? Apanhou? Tá, já. Perguntei-te sobre... Sobre se retiram as pessoas, sim. Pronto, tu colocaste a questão se devemos retirar as pessoas, o que é que se há de fazer. É assim, aquilo que é o modelo internacional e validado pela ciência, que é o ideal para essas realidades, é o modelo em que há a figura do Estado, a figura da comunidade e a figura dos parceiros do Estado. Primeiramente, tem que se ter essa consciência, que é um problema que não se resolve só o Estado, ou só a população, ou só os parceiros.
Porque nós temos aqui muitos exemplos na cidade de problemas que o Estado tenta resolver por si só, pois as pessoas não se revêem naqueles projetos. Sim. Não se tem em conta aquilo que são as reais necessidades, a forma de estar, as vivências das pessoas. Ou seja, as pessoas olham para o projeto, tudo bem, está bem feito do ponto de vista técnico, o Estado teve uma visão global, mas depois o fator comunidade. Jamila, eu vou apelar ao teu pragmatismo. Neste caso em concreto, quais seriam os subsídios que tu nos poderias dar para uma resolução a médio, a longo prazo deste bairro? Bem, aquilo que eu defendo como metodologia aqui para o Prenda é a questão da requalificação urbana, primeiramente. Sim. E como é que isso poderia ser feito? Do ponto de vista técnico, o Prenda poderia ser subdividido em unidades operativas, né, em áreas menores. Subdivididos em unidades operativas. Em áreas menores. Isso para quê? Porque nós não conseguimos resolver um problema sem um diagnóstico. Sim. Tu vas ao médico, sem o diagnóstico, o médico não te dá uma solução para o problema que tu possas apresentar. Então, na realidade, o que tem que ser feito é um diagnóstico profundo. E esse diagnóstico tem que ser feito sobre vários níveis. A nível das infraestruturas existentes, a drenagem de água, abastecimento de água, o que for. A própria topografia deve ser estudada, a qualidade das habitações existentes, os equipamentos, a componente social. Isso aqui é um trabalho de equipa, nós estamos a falar do ponto de vista técnico da solução, intervêm topógrafos, arquitetos, engenheiros, sociólogos, enfim, isso para teres noção, e depois a própria comunidade. É um trabalho muito grande e de equipa. Então, depois de subdividir em unidades operativas, podem ser criadas as brigadas de intervenção. Podem ser lideradas por arquitetos, engenheiros, o que for, né? Vou lhe dar o exemplo. Identificamos, por exemplo, uma unidade operativa número 1, por aí que 10 hectares, o que for. Estabelecemos um cronograma de tempo para se fazer esse diagnóstico. As equipas têm que ir casa a casa, com as fichas de levantamento de cada habitação, mapeá-las, habitação A, habitação B, o estado de conservação, tem instalações sanitárias, tem cozinha, tem quantas famílias vivem, ou seja, esse levantamento profundo tem que ser feito. E depois aqui podemos chamar também a intervenção dos colegas do SIG, que trabalham com os SIGs, para se produzir os mapas. O que é que nós vamos ter? Eventualmente vamos classificar as habitações uma escala cromática, vermelho ao verde, em que vamos definir, por exemplo, o vermelho, uma habitação que está em mau estado. Porque claramente dentro desta indignidade, deste marasmo, há pessoas que vivem naturalmente melhor umas com as outras, não é? Exatamente. Tem isso para lhe dizer o quê? Como eu dizia da questão do cromatismo, vai nos dar panorama, vai nos mostrar a realidade do ponto de vista das necessidades e da qualidade do estado das habitações. Eventualmente, aquelas que tiverem a vermelhos que são mau estado, estão localizadas, por exemplo, em áreas potenciais para arruamentos, em áreas condutas de água, onde passa a rede. Essas, inevitavelmente, a solução é pela demolição. Tu não consegues resolver esse problema se não tiver em causa alguma demolição. O problema é o que é que se vai fazer com a demolição, com as pessoas que forem retiradas dessa demolição. Aí, a minha sugestão é não afastar as pessoas para aquilo que é, para áreas distantes. E no caso, por exemplo, no caso do Sambizanga, houve essa intenção, não consigo lhe precisar se foi realmente materializado ou não, mas houve essa intenção de retirar a população de uma área e prever o seu realojamento numa outra área dentro do bairro. Então, ao demolirmos algumas habitações em mau estado, nós vamos libertar espaço do terreno, não é? Podemos com isso fazer uma análise de que áreas é que podem ser alvos de planos de pormenores ou planos urbanos micros para alojar essa população. Aí o Orlando vai me falar, e a questão financeira? A questão financeira é algo que não tem como fugir. Mas aí o que o Estado pode fazer? Ele pode trabalhar, é a tal questão que eu lhe disse do triângulo, né? O Estado, parceiros e comunidade. O Estado pode trabalhar em parcerias público-privadas, por exemplo, com o setor privado, em que o que o Estado faz? Negocia, eu tenho uma área livre, que é privilegiada, com vista desafogada para a cidade,
E dou-lhe essa área, em contrapartida, noutra área reservada para a comunidade, Compensações. Sim. você vai compensar e construir ali um modelo habitacional mais econômico, mais voltado a interesses sociais. Ações sociais. Exatamente, haver esse intercâmbio. Depois há outro fator desses bairros, né, dos bairros de gênese informal, que é a ausência de equipamentos. Quando eu falo de equipamentos, estou a falar de quê? Postos médicos, escolas em quantidade suficiente para os moradores. Estou a falar de espaços públicos qualificados, um jardim, um parque infantil, não é? Depois também a própria questão da coesão social. Essas áreas, o índice de violência, delinquência... Era aí onde eu queria chegar. A Jamila obviamente tem mais familiaridade, está mais familiarizada, vem cá muitas vezes, frequentemente, mas qual é a sua avaliação das questões que estão relacionadas com a promiscuidade, não é? Vê-se aqui muitas crianças, uma mistura de crianças, adultos, indivíduos, enfim, que consomem drogas. Quais são os perigos que isso constituem para a sociedade? Erlander, o que nós temos aqui é a exclusão urbana no seu mais alto nível. É a exclusão urbana, é a exclusão social, é a violação dos direitos à cidade. Essas pessoas que vivem aqui, por esses fatores que eu lhe disse, exclusão urbana, exclusão social, sentem-se excluídas da sociedade. Quer dizer, eu estou numa área privilegiada, estou num contexto urbano, mas eu não usufruo da cidade. Isso produz o quê? Frustração. É frustrante eu estar numa área, por exemplo, conviver com uma outra zona em que estão servidos, minimamente serviços dos serviços básicos, e eu aqui não estou. Então tu aí tens o quê? Começa logo a existir a frustração por viver nessas áreas. Depois tem outras componentes que são do âmbito da sociologia urbana, da sociologia, ecologia urbana e ecologia social. Aí é onde eu lhe digo que o trabalho de equipe chamamos a intervenção do sociólogo, porque já estamos a falar de questões sociais. O índice de pobreza aqui é elevado, o índice de desemprego é elevado. Não tem como as pessoas não se refugiarem às vezes nessas situações. Não estou a querer dizer aqui que é justificável, mas uma coisa depois vai levando a outra. Eu se calhar quero ter o ténis que o outro jovem de uma área mais bem privilegiada tem, mas não tenho aqui a condição. O meio não me proporciona essa evolução, esse desenvolvimento. Então isso é para dizer o quê, Erlander? A questão da delinquência é exatamente um problema nessas áreas. E isso resolve-se como? Através da requalificação urbana, dos planos urbanos, dos planos diretores metropolitanos. Mas eu aqui, para os bairros de gênese informal, eu costumo dizer que o plano diretor é um pouquinho burocrático. Ou seja, é um instrumento necessário, mas é burocrático no sentido que leva o seu tempo na sua implementação. Porque ele dita o que? As linhas gerais do município. Achas que se devia simplificar esse processo? Devia ser mais simples? A nossa legislação do ordenamento do território prevê os planos especiais. Eu acho que o programa de reabilitação dos bairros tem que ser um programa especial. Programa especial de requalificação do bairro do Prenda. Programa especial de requalificação do Catambor. Programa especial dos Mulevos. Cada caso é um caso. Assim sucessivamente. Tem que ser programas especiais, porque nós estamos a falar de risco de vida, estamos a falar de patologias decorrentes dessa má qualidade. Nós aqui, se andar um bocadinho mais por dentro do bairro, tuberculoses, sarna, doenças que deviam estar extinguidas, o paludismo, enfim, as doenças são várias. Tu não consegues resolver essa realidade se não for intervindo no território. Eu costumo dizer também que o nosso problema em África é esse. A qualidade das nossas cidades não facilitam. Não tem como ter as cidades nesse estado e falar de desenvolvimento. Eu costumo a tirar a poeira para debaixo do tapete. Exatamente, não há qualquer dia de implodir. O arquiteto que fez o projeto do Prenda, ele tem uma frase que eu às vezes a detenho a pensar na pertinência, que é: um plano urbano viável é aquele que proporciona o desenvolvimento social, econômico e ecológico.
sustentável. Essa é a visão do que um plano urbano, um plano diretor deve proporcionar. E hoje em dia, Irlanda, nós não podemos fugir daquilo que é a realidade internacional, mundial, global. A questão da ecologia, a questão da sustentabilidade. A quantidade de resíduos que se produzem nessas áreas que não são recolhidos, vão para o Deus dará, a poluição dos solos. E são questões na ordem do dia. E nós não podemos achar que isso é um assunto para ir tratando quando houver tempo. Isto é um assunto urgente. Era para ontem. Era para ontem. E não conseguiremos resolver de outra forma. Outro aspecto que eu normalmente friso também, deve-se potenciar as áreas rurais. Porque repara, a pressão sobre a cidade continua, não é algo que acabou. A Organização Internacional prevê que a população mundial daqui até 2050 venha a triplicar. Ou seja, a pressão sobre os tecidos urbanos é maior. Então, para isso, o que é que eu às vezes vou refletindo e vou desenvolvendo enquanto metodologia? É a valorização das áreas rurais. Deve haver essa questão da descentralização, sim. A produzir o desenvolvimento local nessas áreas, que é para a população, que é para conter um bocadinho essa questão da migração para as áreas urbanas. As grandes cidades. Sim. Exatamente, porque essa pressão, se não se começa a resolver, até aquilo que existe de bom vai deixar de existir. Eu, em tempo, estive a fazer uma apresentação sobre o Quilamba, as centralidades, que é um problema recorrente, a descontinuidade dos processos. O Prenda é mesmo exemplo disso, é exemplo de uma situação de um plano urbano que foi descontinuado. E a população, muito com bem. As suas necessidades... Camila, nós já vamos visitar o interior aqui desses prédios, mas de forma muito lacónica. O que é que se passou aqui em concreto? Houve então a descolonização, esses prédios estão inacabados e as pessoas entraram para os prédios inacabados e foram então se reagrupando, cada apartamento foram fazendo as suas subdivisões. Uma casa que foi concebida para uma família nuclear de 4 ou 5 pessoas, foi dividida, hoje estão lá 16 ou 20 pessoas, é isso que se passou em concreto? Concretamente, com Prenda foi. E o Prenda é singular porque a localização, eu estou próxima do centro urbano, o centro onde tudo acontece, onde tem os serviços de maior importância. Naturalmente, a população ávida por uma habitação condigna vai privilegiar essas zonas. Não tem como, não tem outra forma. Agora, o Estado deve antever-se a essas situações. Daí eu às vezes chamar a atenção para as centralidades, aquilo que acontece no perímetro das centralidades. Se não houver o cuidado do Estado antever-se daquilo que são aquelas zonas periféricas às centralidades, o mesmo vai acontecer com o que acontece com Prenda. Pois, porque o que se passa é que nós temos pessoas diariamente a fazerem o percurso de manhã num sentido e no fim da tarde um sentido para a habitação. As centralidades passaram a ser dormitórios, porque não há lá serviços. Não obstante esse aspecto, que é um aspecto relevante, a questão é que as centralidades estão dotadas de infraestruturas, de alguns serviços básicos, não é? Com esse fluxo, essa vinda da população, das áreas rurais, das províncias, naturalmente qualquer pessoa há de querer fixar-se ali na envolvente. Eu diria que isso é uma tendência natural do ser humano, porque lá tem aquilo que eu busco, não tenho na minha zona. Agora, o poder local é que tem que se antever e pensar o que é que se fará daquelas zonas periféricas. Muito bem. Senão, vamos ter mais esse resultado. O que é que acontece? A infraestrutura original, que tem qualidade técnica, que está bem concebida às tantas, não é? Vai se degradar, vai se deteriorar. Não tem como. A rede de drenagem foi dimensionada para uma determinada quantidade de pessoas. Se, por exemplo, aqui no Prenda estamos a falar de mais de 80% de área informal. Imagina você o que é que se produz aqui de resíduos, de águas residuais, lixo. É uma pressão muito grande para aquilo que era a rede pré-existente. Não tem como, a rede vai colapsar. Isso é inevitável. Então deve haver essas duas componentes. Primeiramente, o desenvolvimento rural das províncias, das comunidades rurais. Depois os planos, os programas especiais de reabilitação dos bairros. E depois também a requalificação do próprio centro urbano inicial, porque com essa pressão o próprio centro foi se degradando. Então tem que haver esses três componentes de requalificação.
só assim talvez poderemos começar a falar de cidades sustentáveis. Muito bem, vamos ser otimistas. Falamos agora com a arquiteta Jamila Kassoma. Vamos então agora visitar, enfim, o bairro do Prenda, ver aqui estes edifícios que, mesmo sendo imponentes, têm debilidades graves, não é? Em que vivem milhares de pessoas em condições gritantes e casos de indignidade que não podem ser mais ignorados. Venha daí, venha connosco.